Hoje é 8 de dezembro de 2022, são 16 horas e 30 minutos. Eu pus uma roupa de gala hoje porque vou falar sobre uma comissão que apura mortes na ditadura a reunir-se na próxima quinta-feira sob a presidência de Marco Vinícius Pereira de Carvalho. Reunir-se essa comissão para a finalidade, diga-se, de decidir sobre a extinção ou não da apuração das mortes pela ditadura. E o título aproveitado do jornal Estado de São Paulo de hoje, quinta-feira, 8 de dezembro de 2022, o título é exatamente isto: Governo quer fim de comissão que apura a morte da ditadura. Isto quer dizer que Marco Vinícius Pereira de Carvalho, presidente da comissão e, portanto, preposto do governo, representando o governo, diga-se expressamente, quer o fim da comissão que apura essa coisa toda, porque foram poucos os defuntos descobertos para o fim de se obter indenização pela morte daqueles torturados pela ditadura. Eu sou muito antigo, eu tenho 87 anos, tenho uma família bem posta, bem constituída, filhos grandes, adultos, que discutem as coisas em casa, a mulher também, a mulher é uma intelectual também, vicejando ainda nessa nossa nação privilegiada pela história. E se quando eu fosse presidente dessa comissão e decidisse extingui-la, porque poucos teriam sido os mortos descobertos pela experienciação da procura nas tumbas clandestinas localizadas ou a serem localizadas, se eu fosse o presidente dessa comissão, eu teria uma família também que discutiria comigo essas perspectivas. E a minha família diria: não faça isso. Não tome essa conduta, esse comportamento, porque esse comportamento impede que a pesquisa seja continuada. E nós devemos uma satisfação também aos descendentes daqueles que se foram. Deixe isso para o Bolsonaro. O Bolsonaro que persista nessa ideia com outro presidente não vai segurar essa bucha, Marco. Isso é o que as nossas companheiras diriam: por que no fim de mandato você vai assumir uma atitude dessa? E se diria: bem, mas faz muito tempo e nós não localizamos ninguém. Eu, Paulo César, estou lendo aqui no Estadão que se descobriram 750 cadáveres numa tumba coletiva, não se sabe exatamente onde, e em outro túmulo coletivo, 251 crianças aí no exterior tiveram seus esqueletos descobertos, misturados sim, mas hoje com o DNA em perspectiva vigendo, se pode pesquisar a saber a quem pertenceu o defunto de uma outra criatura posta naquele túmulo cumulado de ossos de defuntos. Então, presidente Marco Vinícius Pereira de Carvalho, não faça isso, não faça isso.
Seja esperto, no mínimo inteligente, devolva essa bucha, esse embrulho trágico e dramático, devolva ao Bolsonaro, faça com isso o que você quiser. Porque o Exército Brasileiro está devendo uma satisfação a nós todos. E você, Bolsonaro, que é direitista fanático, é membro honorário, quiçá, de uma facção do Exército Brasileiro, é o responsável por essa decisão. Eu não vou tomar isso, não. Eu lhe dou as chaves do cofre dessa presidência e você que se vire. É o que eu diria a Marco Vinícius Pereira de Carvalho. Eu vou repetir o nome dele, Marco Vinícius Pereira de Carvalho. É o que eu diria a ele se quando fosse consultado, nos meus 87 anos de vilegiatura. E me recordando, eu, Paulo Sérgio Leite Fernandes, me recordando de que 2 ou 3 ou 4 dias depois de explodir no país o escândalo com a morte de Vladimir Herzog, eu levei à Rua Tutóia, levei ao DOI-CODE, um moço chamado Antônio Júlio Toledo Teixeira, que se e quando descoberto ou apresentado naquele dia, seria assim exorcizado e o seu defunto seria descoberto, quiçá, jogado por aí, numa vala qualquer dessa nossa São Paulo ou do país. Então, o Marco Vinícius Pereira de Carvalho, não faça isso não, consulte a família, eu tenho essa tarefa a realizar. O presidente me telefonou, o presidente quer acabar com isso, o presidente não gosta disso, o presidente não gosta daqueles que foram mortos lá ao tempo da ditadura, o presidente quer terminar o mandato e pôr uma pedra de cal, exatamente isso, na descoberta desses defuntos. É o que eu diria. É um segundo assunto que, evidentemente, precisa ser discutido hoje, mas aí já na predição do que vai acontecer amanhã, não é? Porque amanhã o pai João, que é o meu preditor, meu analista do futuro preferido, o pai João foi consultado por mim. O que você acha? Quem vai ganhar amanhã? O Brasil ganha amanhã, sim. O Brasil vai vencer. Por quanto? 2 gols. Eu não quero errar. O João diz mais ou menos. O João diz mais ou menos. Mas perder não pede. E eu disse ao João, você não vá me desmoralizar hoje ou amanhã, porque eu afirmei que o Brasil ia ganhar amanhã e o Brasil perdeu ou empatou. Eu disse ao João, ele disse, não se preocupe não, porque... Ó, chefe, se o Brasil perder contra a minha vontade e predição, eu assumo a responsabilidade. Mas então vamos ficar por aqui. Governo quer fim de comissão que apura mortes na ditadura. Além de se transformar isso aí numa perspectiva dramaticamente repulsiva, meu caro Marco Vinícius Pereira de Carvalho, além de se transformar nisso, seria uma ofensa à necessidade que se tem de saber mais ou menos o que houve no nosso país naquele tempo. E lá na Vevá.